Dor na ponta dos pés. Depois de um dia longo, é muito comum a gente sentir algum tipo de incômodo. Mas a dor é sempre um alerta do corpo dizendo que algo não vai bem. Por isso é preciso prestar muita atenção ao que ele diz. Hoje, no Saúde dos Pés, nós vamos falar sobre metatarsalgia e neuroma de Morton. Eu sou a Simone Veloso e esse é o Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor, uma empresa que busca oferecer aos seus clientes qualidade de vida, proporcionando bem-estar e conforto para os pés com palmilhas feitas sob medida. São fabricadas com a mais alta tecnologia após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. Hoje, aqui comigo no estúdio, eu tenho a presença do Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor, e eu vou conversar também por telefone com o Dr. Bruno Massa, que é ortopedista especialista em pés do HC da USP. Depois eu converso também com a Tatiana Rodrigues, que é fisioterapeuta. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 16h, e tem uma reapresentação também às quintas-feiras, às 16h, aqui pela Rádio Trianon, AM 740. Matheus, o nome é bem complicado, mas a dor parece ser muito comum, que é uma dor na ponta dos pés. O que é a metatarsalgia? Salgia tem a ver com dor? Isso, Simone, boa tarde. E é exatamente isso. Tanto a metatarsalgia como o neuroma de Morton, eles têm a ver com a dor na ponta do pé. E a metatarsalgia nada mais é do que a dor na ponta do pé. E esse neuroma já seria um caso mais grave, uma evolução dessa dor na ponta do pé. Então, o neuroma, na verdade, é uma consequência dessa metatarsalgia. Isso, a gente pode dizer que sim. Bom, a gente já viu que tem bastante coisa para conversar a respeito. A gente faz um rápido intervalo agora e, na volta, eu converso com o Dr. Bruno Massa, que é ortopedista e especialista em pés do HC da USP. A gente volta já já. Você sente dores nos pés? Saiba que você não está sozinho. 85% dos brasileiros sente algum tipo de dor nos pés. A boa notícia é que existe a solução para isso. Pés Sem Dor. Palmilhas personalizadas que eliminam ou reduzem as dores nos pés e melhoram sua qualidade de vida. Acesse pessemdor.com.br, conheça a nossa linha de produtos em palmilhas feitas sob medida com a mais alta tecnologia e qualidade e marque uma avaliação sem compromisso. Pés Sem Dor. Seu conforto, nosso compromisso. A gente está de volta aqui com o programa Saúde dos Pés e hoje a gente fala sobre metatarsalgia e neuroma de Morton. Eu estou na linha com o Dr. Bruno Massa, que é ortopedista e especialista em pés do HC da USP. Boa tarde, doutor. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Doutor, a gente estava conversando, a metatarsalgia ela pode ser confundida com o neuroma de Morton? Na verdade, o neuroma de Morton faz parte de uma entidade que é chamada de metatarsalgia. Tem outras causas de dor, mas o neuroma é uma delas. Então, sim, o neuroma de Morton é uma das causas de metatarsalgia, sim. As outras causas seriam distúrbios mecânicos, né? Então, você tem alterações ósseas que podem causar sobrecarga na região anterior do pé, que causa essa dor que a gente chama de metatarsalgia. Então, a dor é a metatarsalgia, o neuroma de Morton e o neuroma de Morton causas, é a né? causa. Isso. E o que essa metatarsalgia pode ocasionar? Na verdade, assim, tem várias coisas que podem ocasionar a metatarsalgia, né? A gente pode considerar a metatarsalgia o sintoma. E, por exemplo, alguns distúrbios mecânicos, o próprio calçado pode causar isso, né? Calçado inadequado pode gerar dor nessa região. Algumas alterações ósseas que provocam sobrecarga nessa região, que a gente vê com calo, às vezes algumas deformidades nos dedos. Isso pode gerar essa dor, que é a entidade que a gente chama de metatarsalgia. O senhor falou a respeito de calçados. Os calçados femininos mais altos, eles podem causar isso? Pode sim.
calçado mais alto, calçado mais estreito na região anterior, né, o pico fino, isso pode causar, sim. Então, na realidade, por exemplo, uma forma de prevenção seria não usar esse tipo de calçados por muito tempo? Então, é muito variável. Claro que o calçado adequado é bom para qualquer pessoa, mas a gente tem que entender que os pés são diferentes. Então, tem pessoas que vão usar o calçado de bico fino a vida inteira e não vão sentir nada. Tem outras pessoas que vão ter dor. Não é à toa que, depois de algum tempo, nos casamentos, passaram a entregar calçados mais confortáveis para as mulheres. Porque o calçado, na maioria das vezes, é desconfortável, ele gera sobrecarga e, por isso, ele causa dor. E, ao mesmo tempo que os calçados muito elevados podem causar esse problema, andar descalço também pode agravar? Então, para quem tem um pé com dor, já com alteração, andar descalço também pode gerar um pouquinho de sobrecarga. Mas, de novo, isso é para as pessoas que têm o sintoma. O andar descalço, para quem não sente nada, a princípio não tem nenhum problema. Para quem sintonizou agora, a gente está no programa Saúde dos Pés e o tema hoje é metatarsalgia e neuroma de Morton. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o neuroma de Morton. Ele seria um espessamento do nervo? Isso. Da mesma forma que a pele ela forma calo, quando está sujeita a estresse, no pé, às vezes nas mãos, o neuroma também, quando está sujeito a estresse, ele forma semelhante a um calo, que é esse espessamento, que a gente chama de neuroma, especificamente esse do pé, o neuroma de Morton. Tá? Mas isso ocorre por uma outra causa, que é o estresse que o nervo está sendo submetido. E todo neuroma causa dor? Não. É muito frequente a gente encontrar em exames de ressonância um nervo espessado, que pode ser considerado um neuroma, e a dor que o paciente sente não é provocada pelo neuroma. Então, uma pessoa, de repente, importante. Ela pode ter o problema e nem se dá conta, né? Exatamente. Ela tem um outro problema que causa dor, e o neuroma, assim como o calo, pode estar presente sem ser a causa da dor. Eu estou aqui no estúdio também com a presença do Matheus Martinez, que é fisioterapeuta. Matheus, gostaria de conversar com o doutor? Gostaria sim. Boa tarde, doutor Bruno, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A gente tem visto que muitas vezes as pessoas têm a metatarsalgia, e como muito bem o senhor comentou, é uma dor, muitas vezes inespecífica, e pode ter diversas causas, como o tipo de sapato, o tipo de atividade que a pessoa faz. E eu queria saber do senhor se você acha que é comum a pessoa ter essa metatarsalgia inespecífica e depois de um tempo ela vir a desenvolver o neuroma por conta disso, por conta de um desses fatores causadores. Sim, é comum. A dor da metatarsalgia mais comumente é causada por um distúrbio mecânico mesmo. A forma do pé não é adequada. Então, toda vez que a pessoa caminha, corre, ele gera sobrecarga. E essa sobrecarga vai formar calo, vai dar dor e vai provocar também o surgimento do neuroma. Então, eventualmente, uma pessoa que não tem pode desenvolver o neuroma. E ele pode passar a ser sintomático. Isso pode acontecer. Legal. E você diria então que é importante a pessoa que tem um quadro de metatarsalgia seja o motivo resolver esse problema mecânico para se livrar da dor, claro, e prevenir o neuroma? E se sim, qual o senhor diria que seria uma maneira bacana de resolver esse caso de metatarsalgia? Como o distúrbio é mecânico, o que a gente precisa dar é proteção para os pés. Então, muitas vezes só modificar o padrão do sapato é suficiente para resolver o problema. Um sapato mais firme, que seja menos flexível, ele distribui melhor o peso no solado do pé. Isso faz com que no final da passada não tenha sobrecarga justamente na região que dói. E sim tenha o peso distribuído na sola por todo o tempo. Isso, na maioria das vezes, até quase 80% dos casos, é o suficiente para melhorar o sintoma. Eu quero agradecer a participação por telefone do Dr. Bruno Massa, que é ortopedista e especialista em pés do HC da USP. Eu continuo aqui no estúdio com o Matheus. Matheus, vocês estavam conversando a respeito de tratamento. Que outras formas, além da mudança de calçado, quando a pessoa já tem um problema instalado, o que ela pode fazer para reverter esse problema? Uma vez que a pessoa já tem uma metatarsalgia, que é essa dor na ponta do pé,
e tendo um caso de neuroma ou não, que é o espessamento do nervo que passa pelo pé, é sim importante que a pessoa corrija, de repente, a passada, ou corrija o que está causando uma alteração, uma sobrecarga mecânica no pé da pessoa. Tá? O que pode causar essa sobrecarga mecânica no pé da pessoa e vir a dar uma dor na ponta do pé, que é a metatarsalgia? O tipo de calçado, o tipo de atividade que ela faz, se for um atleta, um esportista com muitos saltos, sobrecarrega a ponta do pé. O tipo de profissão, uma pessoa que passa muito tempo em pé. Então, esse tipo de coisa pode sim dar uma sobrecarga e uma dor na ponta do pé. Você me corrige se eu estiver errado, mas uma bailarina deve ser um caso complicado. Ótimo exemplo, Simone. A bailarina é um caso que sim, tem muita dor no pé, por dois motivos que incluem isso que eu vinha falando. Um, pelo tipo de atividade, muito salto, muito movimento na ponta do pé. E também o tipo de calçado. Elas usam sapatilha, ficam praticamente descalças. Isso é o máximo de sobrecarga que pode ter na ponta do pé. Então, o que tem que fazer? Tem que, sim, corrigir o tipo de sapato, mudar. Seja o caso de mulheres, por exemplo, que usam salto alto. É um caso muito recorrente de dor de metatarsalgia, dor na ponta do pé. Por quê? A mulher passa grande parte do dia em cima da ponta do pé, basicamente, por conta do salto alto. Então, como que faria para tratar? Primeiro ponto é tirar esse motivo, isso que está causando uma sobrecarga, ou seja, o salto alto, ou uma bailarina, diminuir as horas que ela passa dançando balé. Isso é o primeiro que você tem que fazer primeiro para corrigir a metatarsalgia. Outras possibilidades, uma palmilha, uma órtese, por exemplo. A palmilha que é feita sob medida, ela consegue redistribuir a pressão sobre a sola do pé e fazer, até como o Dr. Bruno mesmo disse, melhorar a passada, fazer com que ela, durante o passo, tire a sobrecarga da ponta do pé. Todas essas coisas vão fazer com que a mecânica do passo seja melhor, menos pressão na ponta do pé e daí menos dor. Isso pode corrigir até que a pessoa fique sem dor nenhuma e não desenvolva o neuroma de Morton, por exemplo. Cada problema é muito particular, né? Então é importante que se faça uma avaliação. Então, se você está ouvindo a gente e está passando por esse problema, pode entrar em contato com a Pé Sem Dor no 11 3373 8180 ou também através do nosso site pessemdor.com.br. Pode mandar um e-mail, atendimento@psdbrasil.com.br e agendar uma avaliação gratuita. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta eu converso com a Tatiana Rodrigues, que também é fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre as formas de alívio, tratamento e práticas no dia a dia para quem sofre com a metatarsalgia e o neuroma de Morton. Saúde dos pés volta já já. Dores nos pés, tornozelos e joelhos? Existe solução para isso. Palmilhas personalizadas Pés Sem Dor. Acesse pessemdor.com.br e agende uma avaliação gratuita na unidade mais perto de você. As palmilhas personalizadas Pés Sem Dor são produzidas com tecnologia alemã, eliminam as suas dores e têm garantia de 90 dias. Compre sem risco. Se você não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse agora pessemdor.com.br. A gente continua com o programa Saúde dos Pés e o tema hoje é metatarsalgia e neuroma de Morton. Eu continuo aqui no estúdio com o Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor. Para você que sintonizou agora, o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 4 da tarde e também às quintas-feiras, uma reapresentação às 4 também aqui pela Trianon AM 740. Eu vou conversar agora por telefone com a fisioterapeuta Tatiana Rodrigues. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde. Tatiana, a gente estava conversando a respeito das causas e prevenção no neuroma de Morton e metatarsalgia. Existe alguma forma caseira, entre aspas, que a pessoa possa amenizar o problema, técnicas, exercícios, relaxamento, alguma coisa que ela possa fazer para diminuir a dor? Ela pode estar fazendo massagens, né, relaxantes à noite ou antes de utilizar os calçados, usar palmilhas é importante e até mesmo trocar o calçado que está machucando o pé dela, né? Isso são formas caseiras que a gente pode estar ajudando e, lógico, através de uma orientação de um fisioterapeuta, realizar os alongamentos necessários para que essa dor também diminua. Agora, quem é que desenvolve geralmente essas doenças? Geralmente, o maior risco são em mulheres, né? Devido a salto alto, sapatos de bico fino, atletas, devido a alguns esportes que utilizam sapatos que comprimem os dedos, acabam desenvolvendo mais.
e pessoas que já têm deformidades pré-instaladas no pé, como uma joanete ou o famoso pé chato. Você falou a respeito de palmilhas, mas uma pessoa, por exemplo, a gente estava falando a respeito das bailarinas, né? Falar para elas diminuírem as horas de atividade dela acaba sendo uma coisa meio inviável porque é a vida delas. Então, se ela conseguir, nos momentos de lazer, de relaxamento, fazer o uso de palmilhas, já ajuda? Já ajuda. Fora o ambiente do balé, se elas puderem usar um calçado confortável, com uma palmilha adequada, a dor acaba diminuindo, sim. Para quem sintonizou agora, esse é o programa Saúde dos Pés e o tema hoje é metatarsalgia e neuroma de Morton. Eu estou conversando por telefone com a Tatiana Rodrigues, que é fisioterapeuta. E aqui no estúdio eu estou com a presença do Matheus Martinez, que também é fisioterapeuta da Pés Sem Dor. Oi, boa tarde, tudo bem, Tatiana? Boa tarde. Tatiana, falando agora em relação um pouco mais do neuroma de Morton, a gente sabe que esse neuroma de Morton ele pode causar dormência nos dedos, às vezes as pessoas sentem como se fosse uma sensação de choque, isso é bem comum. Com relação à fisioterapia, você disse que isso pode ser feito alguns alongamentos, eu sei que a massagem no pé, como você mesmo falou, é bem bacana, e você sabe, tem experiência ou o que você poderia acrescentar para as pessoas no sentido do neuroma de Morton para de repente aliviar um pouco esses sintomas de formigamento que as pessoas têm? Principalmente tornar alguns hábitos mais saudáveis, né? Se a pessoa está utilizando muito tempo o calçado apertado, para ela trocar, para diminuir essa dormência, eu indico bastante para alguns pacientes fazer também de relaxamento e diminuição de dor, uma bacia com água morna e bolinhas de gude. Nessa bacia, a pessoa vai trabalhar toda a face plantar, da ponta dos dedos até o calcanhar, onde vai estar promovendo o relaxamento com água morna. Tatiana Rodrigues conversa conosco aqui por telefone no programa Saúde dos Pés. Tatiana, eu quero agradecer a sua participação, seu esclarecimento, sua gentileza aqui com os ouvintes do Saúde dos Pés. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 4h, aqui pela Rádio Trianon. Matheus, no próximo bloco a gente continua conversando a respeito de palmilhas e formas de tratamento. Para você que sintonizou agora, esse é o programa Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor. O tema de hoje é metatarsalgia e neuroma de Morton. A gente volta já. Dores nos pés, tornozelos e joelhos? Existe solução para isso. Palmilhas personalizadas Pés Sem Dor. Acesse pessemdor.com.br e agende uma avaliação gratuita na unidade mais perto de você. As palmilhas personalizadas Pés Sem Dor são produzidas com tecnologia alemã, eliminam as suas dores e têm garantia de 90 dias. Compre sem risco. Se você não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse agora pessemdor.com.br. A gente continua agora no programa Saúde dos Pés e o tema de hoje é metatarsalgia e neuroma de Morton. Aqui comigo no estúdio eu tenho a presença do Matheus Martinez, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor. Matheus, como que as palmilhas podem ajudar no tratamento dessas duas patologias? Simone, as palmilhas são uma ótima maneira de resolver o problema da metatarsalgia quanto do neuroma de Morton. A palmilha, o que ela faz é redistribuir a pressão plantar, então ela vai tirar a pressão que está em excesso na região dos metatarsos, que é a região da ponta do pé. Então ela vai redistribuir essa pressão por todas as outras áreas do pé que não estão em contato com o solo. Se a mulher, por exemplo, que usa uma sapatilha ou um salto alto, o que a palmilha vai fazer? Ela vai tirar as pressões do metatarso, da ponta do pé e jogar, por exemplo, para o meio do pé, para o calcanhar, para as laterais. Dessa forma, a pessoa consegue continuar usando o sapato, sem precisar trocar o tipo de sapato, consegue, de repente, até continuar com a atividade física usando a palmilha de forma que ela tem essa pressão distribuída pela sola do pé. Então, para se chegar num diagnóstico correto, é importante que se faça uma avaliação, né? Isso, exatamente. A avaliação é importantíssima para quê? Para descobrir qual é a real causa do problema, seja um tipo de calçado, seja até sobrepeso, seja uma pisada errada ou tipo de pé. A gente sabe que o pé cavo, por exemplo, é um pé que dá muito problema de metatarsalgia, porque o pé cavo concentra as pressões no calcanhar e nos metatarsos, na ponta do pé. Então é fundamental que seja feita uma avaliação para identificar quais os problemas. Matheus, como que é feita essa avaliação na Pés Sem Dor? Bom, na Pés Sem Dor a gente faz uma avaliação completa, avaliando todo o pé da pessoa e as questões envolvidas ao problema, e a pessoa faz um teste da pisada, que é importantíssimo para saber se a pessoa tem de fato
pressão na região da ponta do pé e qual o tipo de pé e o tipo de pisada que influencia muito no tipo de dor, se é um neuroma de Morton, se é uma metatarsalgia. E a partir dessa avaliação que pode ser feita uma palmilha específica, porque não basta ser uma palmilha qualquer, precisa ser uma palmilha específica para o pé da pessoa e para o problema da pessoa, que está intimamente ligada com a avaliação. O Carlos Benedito de Medeiros é um cliente da Pé Sem Dor e ele fez essa avaliação e hoje ele convive muito melhor com o seu problema. Vamos ouvir. Eu apresentava uma dor na base do pé, no calcanhar, que foi diagnosticado como esporão calcâneo, né? Normalmente dizem isso. Daí passou por uma fascite plantar, que é uma inflamação da fáscia plantar. Isso foi o diagnóstico do ortopedista. Depois eu fui passando de um ortopedista para outro, com medicamentos paliativos, com anti-inflamatórios injetáveis. Eu falei, mas não está certo isso, né? Será que eu vou ter que interromper um gosto que eu tive agora depois dos 50 anos, que é a prática dessa atividade esportiva? Eu fiquei triste, comentava com minha mulher, puxa vida, estou me achando dentro desse esporte, né, da corrida de rua, eu vou ter que parar por causa dessa dor. Aí eu entrei na internet e é onde eu cheguei no site do Pé Sem Dor. Procurei, avaliei todas as palmilhas que eu vi, pelo menos na tela do computador. Aí eu cheguei à conclusão, bom, eu acho que eu devo estar lá, vou dar esse presente para mim aqui, vou pegar o meu carro, eu vou lá em São Paulo, eu vou aproveitar, eu vou lá pessoalmente, ele vai fazer uma avaliação, foi o que foi feito, né? E os resultados estão aparecendo também nas corridas, né? Ou seja, eu estou conseguindo uma performance melhor, apesar da minha idade, eu estou conseguindo ter uma performance melhor, coisa que eu não tinha, né? Que eu tinha que ir parando ou diminuindo o ritmo durante a corrida, porque não dava, aí começava a doer, eu tinha que parar, né? Ou parava de tudo, ou eu diminuía muito o ritmo para poder terminar. Como eu era teimoso, eu diminuí o ritmo. Eu falei, não vou diminuir, mas mesmo assim eu vou terminar com dor e tudo. E depois, no outro dia, você já viu o que acontece no outro dia, né? Quem exige de uma coisa que está doendo. Eu tinha muita dor. Esse foi o depoimento do Carlos Benedito de Medeiros, que na verdade tem um outro problema, né? O problema dele é fascite plantar, esporão de calcânio, e também acabou encontrando a solução na Pé Sem Dor. Esse exemplo do Carlos é muito bom porque ele relata muito bem essa questão que a gente vinha falando sobre uma boa avaliação para ser gerada uma boa palmilha. A Pé Sem Dor tem palmilhas específicas para cada caso e assim como para caso da fascite plantar, esporão, que foi o caso do Carlos, que fez uma boa avaliação, conseguiu fazer uma palmilha perfeita para o pé dele. A gente tem a palmilha também de metatarsalgia e neuroma de Morton, que possui determinadas correções e amortecimento específico para resolver exatamente o problema e a dor da pessoa. Então, para agendar a sua avaliação gratuita, você pode entrar em contato pelo nosso telefone, que é o 11 3373 8180, ou também através do nosso site, que é pessemdor.com.br. Se preferir, você pode mandar um e-mail para a gente, atendimento@psdbrasil.com.br. Matheus, quero agradecer a sua presença aqui conosco. O programa Saúde dos Pés hoje fica por aqui. Agradecer também a presença por telefone do Dr. Bruno Massa, que é ortopedista especialista em pés do HC da USP, e da fisioterapeuta Tatiana Rodrigues. O programa Saúde dos Pés vai ao ar todas as terças-feiras, às 16h, aqui pela Rádio Trianon, AM 740, com uma reprise às quintas-feiras também, às 16h. Semana que vem, a gente já tem um encontro marcado nesse mesmo horário. Até lá!